Aqui tá gravando. Então, boa tarde, galera. Na tarde de hoje a gente vai receber aqui o Boa Fábio tarde. Plini, que vai compartilhar um pouco com a gente as experiências dele na área de tecnologia da informação. Temos duas turmas de alunos aqui, tem bastante gente presente. Uma turma é do técnico informática, na disciplina de análise de sistemas, com o professor Elias, e a outra turma é da disciplina inovação e desenvolvimento de produtos, do itinerário empreendedorismo e inovação. Professor Elias, seja bem-vindo, se apresenta aí para a galera, depois a gente passa a palavra aí para o Fábio Plini. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente está com os alunos. Agora eu botei um vídeo também. Estamos com os alunos do curso técnico do itinerário também, então todos já me conhecem também. Então vamos passar a palavra já para o palestrante aí. Sejam todos bem-vindos aí. Valeu, obrigado, pessoal. Boa tarde. Sou consultor, então, desses temas dos RPs, famosos ERPs, tá? Trabalho atualmente na Sankhya, que é uma gestão, um software de RP de gestão, um RP, né, de gestão, com sede em Minas Gerais, né? Estamos há 4 anos aí no Rio Grande do Sul. Começamos uma salinha pequena com 4 pessoas. Hoje a gente já tem uma equipe de 32 colaboradores, e já colocamos na carteira clientes de grande porte. Vocês devem conhecer a Frumar, aqui em São Leopoldo, a Unifértil em Canoas. Hoje a gente tem os 3 maiores distribuidores de produtos veterinários e dessa linha agro do Rio Grande do Sul, a Casul em Erechim, a Basso e Pancote. Então a gente já estamos cumprindo a finalidade que era em 5 anos já o pessoal conhecer a Sankhya. O nome já não é tão desconhecido quando eu entrei na empresa, né? A empresa está fazendo uma campanha forte de marketing agora também a nível Brasil, utilizando a figura do Bernardinho, técnico do vôlei, né? E então, para quem não conhece a Sankhya, né? Também já vou de primeira mão já informar também o Marcelo, agradecer essa oportunidade, informar que vai ser uma das últimas atividades como consultor Sankhya, né? A partir do dia 1º de novembro, eu vou abrir a minha empresa de consultoria e aí vou continuar trabalhando com o RP da Sankhya, só que aí agregando o Cigan, que eu venho de 10 anos também de experiência com esse outro sistema, né, com esse outro RP, e também trabalhando com empresas que pretendem trocar o RP, ajudando elas nessa busca do mercado e qual a melhor plataforma para cada atividade de negócio, tá? Então, legal. Com a camisa Sankhya vai ser a minha última atividade aí. Legal, isso são boas notícias, né, Fábio? Porque você está expandindo agora a sua possibilidade de atender, né? Você está agora criando mais um produto para oferecer para clientes diferentes aí, né? Você só tinha um produto, agora tem 2, né? Porque você falou que você trabalhou na Cigan, o Cigan é um software muito consolidado aqui na região, né? E estava trazendo o Sankhya para cá, né? Então agora tu vai poder atuar com essas dois produtos, 2 serviços. Então, muito boa a tua notícia. Espero que tenha bastante sucesso e bastante vendas e prosperidade. Mas com relação ao que tu falou no início, quero até aproveitar para perguntar que uma das coisas que tu falou foi: a gente precisa fazer a marca ficar conhecida. Aqui no curso a gente tem esse esforço também, né? De como criar uma marca, como inovar, como criar um produto, né? E tu divulgar, tu fazer um marketing, tu ser conhecido e ser lembrado pelas pessoas é o primeiro desafio de uma empresa que quer ser grande, né? Então, antes de tu começar a vender um monte, tu tem que ser conhecido, tu tem que ser lembrado pelas pessoas, né? E as grandes marcas fazem isso o dia inteiro, né? O grande negócio das marcas hoje tá na cabeça das pessoas, né? Tá no assunto das pessoas.
E eu imagino Sim. que foi um investimento grande, porque para contratar o Bernardinho, ele não é um cara barato, ele não é um cara de... É. Ele é um cara que traz resultado, né? Tanto na área dos esportes quanto na área de empreendedorismo, né? Eu já ouvi falar sobre palestras dele e são palestras de alto valor, né? São palestras de alto impacto. Sim. Então, que legal, né? Que legal que esse esforço, né, de ser conhecido é um esforço que provavelmente todos os alunos aqui um dia vão ter que fazer ou vão estar numa empresa que tem que fazer isso, né? Porque se tu quer ter um produto novo, tu tem que fazer ele ser conhecido, né? Tu tem que divulgar. Então, pode falar um pouco sobre esse crescimento aí que tu falou, pode comentar um pouco sobre isso, que isso com certeza são assuntos que os alunos aqui precisam conhecer, vão precisar utilizar no futuro, com certeza. Então, segue aí, fica à vontade. Assim, Pode falar. uma coisa legal da nossa área é exatamente isso, né? Tu vem em 4 anos, o que o mercado evoluiu, o nosso... Hoje mesmo, o nosso mercado está muito aquecido, como a gente fala. Os consultores recebem, eu recebo convites para trabalhar em várias empresas. A própria pandemia, né, também colaborou com isso. As empresas pararam para pensar, trabalho remoto, eu preciso comprar melhor para vender melhor, né? Eu preciso agregar outras tecnologias dentro da minha empresa para poder ter um controle melhor, um gerenciamento melhor tanto das minhas vendas quanto do meu processo interno, produção, né? O e-commerce, né? Focar no meu e-commerce. Então, aqueceu bastante o nosso mercado, né? Uma coisa também que eu lembrei quando tu falou da Cigan, e é uma coincidência, né? Quando eu finalizei minha atividade na Cigan há 4 anos atrás, a última atividade que eu tive foi uma palestra também aí para o pessoal da Fevale, só que aí já era foi da universidade, né? Com a professora Sandra, se não me engano. Isso. Eu não lembro agora, mas a coincidência, agora falando contigo, eu lembrei também que quando eu estava saindo da Cigan, a última atividade foi também um bate-papo com o pessoal da Fevale. Eu lembro. Então, assim, voltando, né, à questão, então, da marca, né, o consultor, né, a pessoa que trabalha com TI, a gente tem que, primeiro, ter além do conhecimento, né, da nossa atividade, tu tem que gostar de pessoas, tu tem que saber se relacionar, porque que nem quando a gente entrou e fazia o nome da Sankia no Rio Grande do Sul, partindo do zero, a gente batia na porta das empresas, mas que empresa é essa? Da onde vem? Né? Ninguém conhece, não tinha referência, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito forte essa questão da referência, né? Então, tu vai oferecer um sistema, mas qual é a outra empresa que usa o teu sistema? Então, a gente precisava mostrar para essas empresas o produto, né? Investir no produto e mostrar, nosso produto é diferenciado. E a ideia da Sankia é não ser a maior empresa de software, né, do Brasil, mas ser a mais desejada. E aí é por essa questão que eles estão forte agora também na questão do marketing, mas a ideia da empresa é essa, eu não quero ser a maior, eu quero ser a mais desejada. Então, é bem legal essa parte deles, tá? E aí, como eu falei, a gente vinha entrando num mercado que é bem bairrista, né? O Rio Grande do Sul é aquele negócio, vender no fio do bigode, como a gente brinca, e aí a gente precisava mostrar a empresa. Então, a questão de tu poder falar, ter facilidade de falar com as pessoas, de se expor, é um diferencial, porque quando eu entrei na Sankia, eu precisei ser o gerente de conta, porque eu atendia, ia no cliente, apresentava o sistema. Quando faltou, vendemos a primeira conta, e agora? Era só eu de consultor. Nós não temos gerente de projeto. Aí eu fui para Minas, fiquei 20 dias, fiz uma certificação de gerência de projeto, voltei e abri o projeto. Ok, agora nós não temos um consultor fiscal contábil.
Fui lá, fiz a certificação fiscal e contábil. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar de mensagem, assim, para vocês, que o mercado está aberto, a nossa área tem muitas possibilidades, e as oportunidades vão surgindo, né? Então, se tu estudar, se tu for atrás, se é o que tu gosta, que no meu caso, eu queria tornar essa empresa conhecida, né? E desejada por outras empresas, então fui atrás e busquei o conhecimento, tá? Então, essa é uma dica para vocês. E relacionamento, né? Bater na porta do cliente, oferecer o produto, né? Isso, e trocar informações, né? Isso é muito legal. Só uma questão ali que tu falou com relação à resistência de aceitar um produto novo, né? O gaúcho não aceitou muito bem no início, né, que nem tu falou. Quem é a Sankhya? Quem é que usa a Sankhya, né? O que a Sankhya faz? Isso é uma resistência porque o que as empresas grandes fazem? Elas só vão pegar um fornecedor diferente se o concorrente pegou, né? Por isso que ele pergunta, quem é que usa a Sankhya? Exato. Aí quando ele vê que o concorrente está usando, daí ele vai. Mas eles se consideram muito arriscado, né? Eles têm medo de fazer essa aposta, né? De pegar um produto novo, fazer até mesmo trocar um processo interno que já vem de anos. Então essa resistência ela acontece, né, Fábio? Na indústria, no comércio, e aqui no Rio Grande do Sul isso é muito forte, e a gente percebe muitas vezes que isso faz com que as coisas demoram para acontecer, demora para evoluir, né? Porque tem medo de inovar, tem medo de arriscar, tem medo do novo, né? Só vai para o novo quando vê que os outros estão indo, então isso também não adianta, né? Não é eficiente tu ficar copiando os outros, né? Tu indo atrás da boiada, né? E às vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida também, né? Às vezes a gente tem que mudar. Todo mundo está fazendo desse jeito, mas eu vou tentar desse outro aqui porque pode ser mais interessante, pode ser que dê um resultado melhor, pode ser que no começo seja difícil, mas depois pode dar uma melhorada. Por exemplo, por que eu vou abrir um comércio online se eu estou vendendo presencialmente, né? E aí quando veio a pandemia, quem arriscou no online se deu bem, né? Então, às vezes as coisas acontecem se a gente não está preparado com essa flexibilidade, com essa facilidade de mudança, a gente fica para trás, né? Então, a flexibilidade, aceitar o novo, é uma coisa que a gente precisa, tanto na nossa vida quanto em empresas, né? A gente vê empresas tradicionais e grandes que não aceitam essas mudanças e aí acabam sendo ultrapassadas pelas empresas novas, né? Tem vários exemplos disso, né? Mas foi um caso legal aí que tu falou. Bacana. Foi legal tu mencionar, porque eu até conversei com eles e eles liberaram falar, né, sobre a empresa. A Unifértil, ela tem 30 anos já de mercado, é uma empresa enorme do ramo de fertilizantes, e exatamente como tu falou, eles tinham todo o desenvolvimento interno, tinha uma equipe lá com 20 profissionais que desenvolviam o sistema, só que as informações, quando eles precisavam de uma folha de pagamento, de um CRM, né, agora falando dos conceitos, né, que agregam ali o ERP, né, o CRM, que é o relacionamento ali com o cliente, o WMS, que é o gerenciamento do armazém, né, da parte do estoque deles, eles tinham sistemas separados, então tinha no contexto geral ali tinha uns 8 ou 9 sistemas interligados ali que quando precisava de uma informação tinha que gerar 4, 5 relatórios diferentes para chegar num resultado, né? E é bem como tu falou, é aquele negócio, né? Mas isso aqui funcionou durante os 20 anos, né? E aí, quando a gente fomos lá, oferecemos e mostramos para ele, bom, e se a gente integrar tudo, e vocês terem um sistema que comunica todos, que comunica o WMS, que comunica a tua folha de pagamento, que tem o teu CRM, que tem um força de vendas, né? Que é um outro conceito, um aplicativo que o teu vendedor está lá, ainda mais fertilizante, o cara está lá na fazenda lá e quer fazer uma venda, quer fazer uma negociação de preço, quer ver o estoque de algum produto e te dar essa agilidade, né? Então, eles abriram, né, esse horizonte e aí a gente fez a negociação com eles, tanto que o nome do projeto interno dentro da Unifert foi Inovar,
Bom, legal. Então, isso foi bem legal, esse projeto com eles, e hoje, então, em vez de conversar com 9 sistemas lá, 8 sistemas para ter uma informação gerencial, hoje, no próprio ERP, ele consegue ter todos esses dados unificados, tá? Legal. Então, Isso também é e a facilidade de acessar as informações, né? As empresas têm muitas exatamente. informações. Imagine você estar lá dentro de uma empresa e você quer informação de um cliente específico. Então, tu tem informação de vários clientes, de vários meses, né? De várias coisas que tu comercializou, que tu negociou com cada cliente. Então, são muitas informações e para te ter acesso a elas, muitas vezes tu precisa de duas pessoas diferentes, porque uma mexe num sistema e outra mexe no outro. E isso está mudando. Cada vez mais eu vejo menos pessoas dentro das empresas e eu vejo os sistemas gerenciando cada vez mais informações e mais rápido. Fazendo uma analogia com os estudantes aqui que estão num outro... Eles não têm esse dia a dia, né, de empresa, informações e um monte de cliente, um monte de fornecedor, mas na vida de vocês, vamos supor que eu pedisse assim para um aluno aqui, sei lá, vou pedir pro... Não vou pedir para o Gabriel, que o Gabriel está aqui na minha frente. Se eu pedisse aqui para o Davi. Ô Davi, tu consegue pegar o material da tua aula de geografia de agosto do ano passado? Então, como é que o Davi vai chegar nessa informação? E as empresas precisam disso o dia inteiro, todos os dias. Pegar uma informação de um cliente específico, de uma data específica. Então, para que essas informações sejam acessíveis rapidamente, os sistemas precisam facilitar. Né? Não pode estar bloqueando, e muitas vezes tem que bloquear, porque tem uma pessoa que não pode ter acesso à folha de pagamento, tem uma pessoa que não pode ter acesso ao faturamento, então tem níveis de permissão diferentes aí, né? A gente falou já de departamento pessoal aqui nessa disciplina, e eu falei sobre a folha de pagamento, então eu expliquei um pouco do departamento pessoal, e, por exemplo, as informações do departamento pessoal são sensíveis, né? Então não pode qualquer um conseguir ela. Então tem que ser só um pessoal autorizado. Então aqui a gente está falando assim, olha, tem muita informação para acessar e tem pessoas que não podem acessar por causa do nível de permissão delas. Mas a gente está falando que não pode depender de muitas pessoas, né? Tem que simplificar o acesso a essa informação. E eu me vejo nesse dilema assim também. Por exemplo, se eu tivesse que pegar uma aula da escola tal do ano passado, eu demoro para procurar. E cada vez mais isso tem que estar rápido, tem que estar na nuvem, tem que estar num vídeo, tem que estar no GitHub. Né? Antigamente não precisava disso. Eu dava minha aula ali com pendrive e estava faceiro. Né? Até a minha dinâmica teve que mudar. Eu tive que colocar minhas coisas em outros lugares aí para facilitar o acesso. Né? E com certeza isso para os alunos eu acredito que é até mais fácil. Né? Eu acredito que os alunos aqui têm até mais facilidade que eu de lidar com essa questão digital e de estar conectado e de estar achando as coisas que precisa, mas é uma analogia que eu achei bacana fazer de quanto tempo tu leva para achar uma aula de geografia do ano passado. Pensem então aí, alunos, se vocês já estão habituados aí a organizar as informações de vocês. Mas beleza, pode continuar. E assim, Marcelo, que nem voltando lá para esse case, né, que graças a Deus a gente já virou o sistema, já faz uns 6 meses que eles já estão com o sistema operando e já deram vários feedbacks. E o que uma empresa de RP vende além, né? Tá, ok, vendi o RP, né? Unifiquei todas as informações, né, no local. O conceito RP está se tornando, algumas empresas já estão trocando ele para EIP. O que é o EIP? É um conceito mais flexível, né? O RP é o mais engessado um pouco, a linguagem ela é mais colaborativa. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Hoje, o cliente, nesse caso, esse cliente, quando ele começa antes de implantar o sistema, a gente faz um método lá que a gente coloca a empresa deles dentro desse aplicativo que nós temos, que é o Marra Gestão, que ele diz o nível de maturidade da empresa dele atual, sem o RP, né? Ou com o RP que eles possuem no momento. E aí, depois da implantação, a gente executa novamente esse aplicativo e aí a gente faz um comparativo com todas as empresas do mesmo setor dele no Brasil, que estão cadastradas na FGV.
Então, esse é o diferencial do EIP, a gente faz essa linguagem colaborativa, a gente acessa informações de outros sistemas, né, para trazer para ele esse cenário. E aí a gente diz, agora tu virou o sistema, acabou? Não. A empresa vai continuar a amadurecer, o sistema vai surgir outras demandas, né, o negócio dele vai mudar, então a gente continua dando essa assistência para eles, tanto de 6 em 6 meses a gente faz essa avaliação da maturidade da empresa, né, e a comparação com as outras empresas do mesmo setor. Tem uma régua lá que mede, tá? Então isso é bem legal mesmo, e mostra, fica visível, assim, para o gestor, né, o quanto a empresa dele está crescendo e o quanto que o RP, né, a informação unificada, está trazendo de melhoria para ele. Além a questão também, falando em outras ferramentas que são utilizadas, eu falei do CRM, WMS, o Sankhya tem a BIA, que não é a do Santander, eu acho, do Santander, né? Que teve até uma questão legal, tá? Que a gente lançou antes a BIA e o banco lá lançou a BIA para não correr risco de briga e coisa, a gente continuou com o nome, mas não divulga tanto assim. Mas a BIA, ele tem as informações no celular, então ele quer saber quanto que foi o faturamento hoje da empresa, todo dia de manhã, às 9 horas. Aí o celular dele chega com a mensagem e a BIA informa, ó, o faturamento de ontem foi tanto, o teu ponto de equilíbrio vai ser no dia tal, todos os índices, indicadores que ele quiser, ele leva para esse celular, tá? Para esse aplicativo. Então, são coisas que essa empresa não imaginava. E outra questão que foi bem legal também, o nosso RP, ele é na nuvem. E a gente, aqui no Rio Grande do Sul, é aquele negócio, não, eu quero ver o meu servidor ali, eu quero enxergar eu quero fazer o backup, né? Eu vou guardar esse backup na minha casa, num outro local, e eu não confio na nuvem, o sistema na nuvem não é, eu gosto de ter os meus funcionários aqui dentro da empresa trabalhando, e aí quando veio a pandemia, por ser um sistema que tu acessa online, né, já antes da virada mesmo, eles disseram, bom, a gente fez a escolha certa, porque os funcionários deles continuaram trabalhando normalmente de casa, né, com a disponibilidade que eles tinham de material, e não parou o processo da migração do sistema, né, e aí eles já viram ali o diferencial de ter também esses acessos nas nuvens, tá? Então esse é um case bem completo aí para a gente repassar para vocês. E uma questão também, só para quem ficou com aquela, eles tinham 8 funcionários, 8 programadores lá, né? E aí entrou o RP. Esses caras saíram da empresa, né? Diminuiu o pessoal? Não. Eles foram alocados em outras áreas. Então, o pessoal continua desenvolvendo, só que agora trabalha com dashboards, com relatórios, outros foram para essa parte de indicadores, né? Então, não é aquela questão assim, um RP vai tirar o trabalho daqueles 8 programadores. Não, eles foram alocados e continuam hoje trabalhando. Só que aí eles faziam análise em 4, 5 sistemas diferentes, tinha que fazer integração para poder ter um relatório, hoje eles montam na hora ali a visão que o gestor quer. Bom, legal, isso aí dá uma ideia aí do que aguarda esses alunos aí no futuro, né? O que tu recomenda, assim, Sim. na tua opinião, assim, o que tu acha que... A pergunta que eu tenho aqui anotado é... quais profissões tu acredita que serão importantes no futuro, que terão uma demanda? A gente já sabe, né, que desenvolvimento tem uma demanda crescente, né? Cada vez mais se procura desenvolvedor, mas não é só desenvolvedor, né? Tudo precisa mais, né? O próprio vendedor, né, que você falou aí antes, que as empresas estão procurando, né? As coisas precisam de ser vendidas por alguém, né? Então, o vendedor vai precisar, o programador vai precisar, mas o que tu vê assim no dia a dia que é importante, assim, que as empresas estão valorizando?
Ou alguma coisa que tu percebe que está faltando, assim, na tua opinião? Assim, o que tu acha que é Eu acho que importante para essa galera aí? eu acho que a questão assim, bom, é, pós-pandemia, né, também, mas na mesma época da pandemia, a questão de a gente trabalhar a parte humana, tá? Essa relação pessoal, tá? Porque imagina, eu consultor, eu vivia o meu dia a dia nas empresas. O Marcelo me conhece, o Marcelo me enxergava sempre nos fins de semana, porque eu passava viajando para cliente, né? E aí o consultor tem esse negócio de estar junto para fazer o levantamento, para fazer a definição, né? Então, de estar junto com o usuário ali, com o cliente. E imagina eu na pandemia, né? Que eu tinha uma ferramenta que nem essa que a gente está fazendo agora, que se tu não tem essa facilidade de comunicação, de interação, é bem dificulta ainda mais, né? Então, pensar nisso também, sabe? É importante a gente fazer, treinar várias coisas, conhecer outras coisas, a parte operacional, né? Mas a parte humana é bem importante, tá? E as pessoas estão precisando, sim, agora mesmo, né? Voltando a questão do abraço, de estar perto, né? De estar junto, mas pensando, é importante tu ter esse lado humano aí e reforçar bastante essa parte humana, tá? Da questão de evolução de mercado, eu acho que tem a parte dos softwares, né? Que foi desenvolvimento como é que é, a Health Tech, né? Que é a parte da tecnologia da saúde, né? Então, eu acho que essa parte aí vai bombar bastante, aplicativos que envolvam essa parte de saúde, eu acho que é o grande foco aí, futuro. Só deixa eu fazer um comentário. Então, tu falou ali sobre que no futuro as relações humanas são muito importantes, né? Porque são essenciais, né? Por mais que você tenha uma coisa muito revolucionária, muito tecnológica, essa coisa precisa chegar para as outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. E concordo com isso, a gente viu sobre isso quando a gente falou sobre o RH. Quando eu expliquei do setor RH, o que faz o RH? Ele cuida do setor mais importante da empresa, né? Porque são os recursos humanos. Então é um setor que proporciona festa. Imagina, é um setor que manda a empresa parar para fazer uma festinha, porque quer que as pessoas se sintam bem. Manda a empresa parar para o cara fazer uma atividade física, né? Tem a ginástica laboral. Fiscaliza o refeitório, né? Nas empresas maiores que tem o refeitório, fiscaliza o transporte, né? Faz o plano de saúde, faz toda o plano de carreira. Então ele cuida dos recursos humanos. Então as relações humanas são importantes mesmo, né? A gente viu isso quando a gente estudou RH. A gente viu isso também quando a gente leu um pouco do livro 21 lições para o século XXI, que o cara falou, né? O autor falou, o Yuval Noah Harari falou que ele recomenda, se ele tivesse que dar um conselho para os estudantes, né? Uma das lições dele seria, né? Uma das lições, das 21 lições seria que os estudantes estudem os 4 Cs. Quem lembra aí dos alunos? Acho que tem aluno que lembra o que são os 4 Cs. Vamos ver se tem alguém aí que lembra. Então o autor falava lá que ele deu várias lições, né? E uma delas é sobre a área da educação, e ele recomendou que os alunos estudem 4 coisas, né? Ou desenvolvam, né? 4 áreas, que ele separou pelos 4 Cs, né? Vamos ver se alguém lembra aí. Cliente. Qual? Cliente. Não, cliente não, era outro. Cliente eu acho que é da outra disciplina. Tem cliente. Lembra dos 4C? Não é os 4C do marketing. Eu acho que tu tá falando do marketing. Tem os 4C do marketing também. Mas é os 4Cs. Eu vou falar um. Eu vou lembrar um aqui, ó. É criatividade. Tinha um outro que era o senso crítico. Daí tinha outro que era a criatividade, senso crítico. Os outros 2 têm a ver com isso que o Fábio falou.
ver se alguém lembra aqui. Não lembro. O outro C seria a comunicação, né? Conseguir se comunicar, conseguir se relacionar, que nem o Fábio falou, né? Estou anotando aqui para não esquecer. A comunicação, e tem mais um, qual que é mesmo? Criatividade, senso crítico, comunicação e, o mais importante ainda, a colaboração, né? Que é trabalhar junto, que é unir os esforços, né? Que é fazer as pessoas interagir entre uma, né, e outra e trocar experiências, né? Uma colaborar com a outra. Trabalhar em equipe, né? Que é uma coisa essencial. Hoje a gente vê bastante, principalmente eu vi agora, né, nessa empresa, Marcelo, a questão do o cliente é o principal, né? Sempre o foco no cliente, o foco no cliente. Na Sankhya, eles têm uma coisa muito legal que o foco é no colaborador. Porque a ideia deles é o seguinte, o colaborador é o reflexo da empresa no cliente. Então, se o colaborador chegar emburrado, insatisfeito com a empresa, ele vai passar isso para o cliente. E aí o cara já não vai ser o mesmo. O cliente, isso reflete, né? Isso não tem como... Reflete. Não tem como então, o cliente, o foco da empresa, eles falam, né, muito, é o colaborador. O colaborador que está bem, o cliente vai gostar do trabalho dele e assim vai fluir melhor, no nosso caso, né, a implantação e o relacionamento depois, né, pós-venda ali. Então, é bem legal essa parte deles, o suporte, né? Imagina tu ligando para uma empresa da RP, tu já está no pior cenário ali, o famoso caminhão está parado, caminhão tá parado, né? E o cara do suporte está indignado ali com a empresa, está com os problemas, né? Na empresa vai refletir no suporte dele, né? Então, isso que tu falou me fez lembrar que esses trabalhos, né, que são fortes aqui também dentro da Sankhya, né? Diminuiu o barulho aí, pessoal, porque, Marcelo, eu tinha esquecido, quinta é o dia aqui da limpeza, né, tá o cara da roçadeira aí. Da roçadeira, cara. Mas acho que agora melhorou um pouco, né? Não, tá tranquilo, não tem barulho, tá tranquilo. Só mais um comentário com relação à saúde, né? A gente não sabe de tudo que está acontecendo, né? Mas muitas empresas aí estão em busca de tratamento, né? E agora em especial de remédios para a Covid-19, né? Por um acaso, hoje eu estava falando com um cara que é brasileiro, né? O brasileiro que mora lá em Tóquio, e ele está participando de um grupo de testadores de tratamento. Então ele está há 10 dias agora dentro do hospital, ele não pode sair. E eu falei com ele para ver como é que ele estava e tal, e expliquei umas coisas ali para ele que eu tinha combinado com ele. E tem muita gente lá, tem alemão, tem chileno, tem brasileiro, tem colombiano, tem peruano, tem um monte de gente lá, e eles estão fazendo tratamento para a área da saúde. E cada vez mais a gente está em busca de coisas para nós viver mais, né? Para nós viver mais e para nós não ficar doente, né? E para nós ter mais qualidade de vida. E com certeza a tecnologia tem que estar dentro dessa evolução aí, né? A área da saúde ela não consegue mais evoluir se não tiver tecnologia, né? Para que a saúde se desenvolva mais e tenha novos tratamentos e tenha novos recursos na área da saúde, tem que ter tecnologia, né? E não só máquinas para fazer coisas, mas a computação em si, né? Que é a inteligência artificial, que é a utilização de aprendizado de máquina, e aí um monte de outras questões aí, bem específicas da computação, mas não adianta ter só isso, né? Tem que ter uma pessoa muito bem engajada, querendo que isso funcione, e uma outra com muitas ideias. Então, no mínimo 2 pessoas vão ter que se juntar, uma querendo que o negócio funcione e dando muitas ideias, e o outro colocando essas ideias para rodar, né, Fábio? De repente, mais um terceiro aí para vender isso, mas de repente, né, vamos parar por aí, porque quanto mais habilidades a gente juntar, mais as coisas vão funcionar. Aqui a gente conseguiu esclarecer isso na área da saúde, mas
acredito que isso aconteça em outras áreas também, né? Tem que ter um cara com uma Sim, ideia, sim. tem que ter um cara com uma capacidade e tem que ter um cara para vender isso depois, né? Dificilmente vai ter uma Exato. pessoa com tudo Essas isso, né? empresas, essas empresas que eu mencionei, né, essas três maiores do Brasil ali na questão da distribuição de produtos agropecuários, na pandemia, nos primeiros meses, eles tiveram uma queda de em torno de 30%. A gente conversou com as três, né, como a gente teve, eu fiz o levantamento e a definição dos três, e depois, um ano após ali, depois quando deu no próprio, dentro ainda da faixa ali da pandemia, né, passando os 4, 5 meses, eles tiraram os 20% que eles tinham perdido e aumentaram mais 30% das vendas. Bah. Por quê? Porque o pessoal começou a ficar mais em casa, aí começaram a trazer animais de estimação, né, os pets, para dentro de casa, e aí o consumo aumentou, aí shampoo, a ração, os produtos veterinários, então esse ramo está super aquecido. E aí, então, foi que a gente entrou nesse nicho, né, com a ferramenta voltada para ajudar no e-commerce, ajudar ali no WMS dessas empresas. E então, que nem eu digo, foi ruim a pandemia? Foi, mas se tu tá com um negócio e tu enxerga, tu tem uma visão, né, vai atrás, porque nós começamos a pensar assim, tá, quais empresas agora a gente vai bater na porta, né, para oferecer RP num ano com uma pandemia, com todos esses problemas. E a gente focou nessas empresas e foi certo, né? Foram empresas que cresceram muito. Outras empresas que a gente fechou do ramo de plástico, porque aí começou o volume maior das entregas, né? De deliveries, a questão das embalagens plásticas, né? Para trazer o alimento. Então, a gente focou nisso aí também e foi o certo. Então, essa é a ideia, né? A gente tem que estar com a visão bem ampla para ver em que empresas bater e qual é o cenário para cada uma, né? Para oferecer o RP. Certamente as empresas que tiveram essa visão, né, de quais oportunidades, né, quais áreas que estão ainda crescendo, né, pô, é verdade, as pessoas ficaram mais em casa, então elas vão ter um cuidado maior com os bichinhos, vão dar mais banho, vão dar mais comida, vão ficar mais com ele. E quando tu tava falando aí dos pets, eu acho que eu lembrei de uma situação que eu já comentei com os alunos aqui da turma, que uma empresária, ela teve uma ideia de fazer o pijama para você e para seu pet. Então, acho que eu falei aqui pra galera, né? Então ela fez uma loja no Instagram, colocando lá o pijama de bolinha para mulher e para o cachorrinho, o pijama de estrelinha para a mulher e para o cachorrinho. E ela não faz o pijama, ela não costura, ela não é costureira, ela não faz roupa, Sim. ela não é da área de roupa, entendeu? Mas ela teve a ideia por quê? Porque provavelmente ela tem cachorrinho, ela percebeu que seria legal, que outras pessoas iam gostar, e ela tirou essa ideia da cabeça dela e foi atrás de uma costureira, foi atrás de alguém para fazer fotos e fazer propaganda para ela, e ela faz as propagandas no Instagram. Acho que isso apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aí ela faz a propaganda no Instagram, a pessoa encomenda dela, ela vai na costureira, pede para a costureira faz e ela envia. Então, uma pessoa que não sabe fazer a propaganda, ela não sabe fazer o produto que ela vende, mas ela teve a ideia, né? Então ela teve que ir atrás de outras pessoas para fazer a comunicação, chegar nos demais interessados que ela tinha, e de uma pessoa para executar essa ideia dela, né? Então, sempre a gente vai precisar disso, né? De junção de pessoas para conseguir que a nossa ideia vá para frente, né? E claro, tem que ter uma visão boa, porque não adianta tu querer vender uma coisa que agora não é a hora, né? Não adianta tu querer, por exemplo, vou vender pacote turístico no meio da pandemia. Não vai. Eu vou vender, sei lá, vou vender festa de casamento na pandemia. Não vai. Tu vai inventar outras coisas, né? E esse é o desafio, né? Que a gente tem essa criatividade para sair dessas dificuldades que vão surgindo, né? Hoje foi a pandemia, né? Mas no futuro podem vir outras coisas e quanto mais a gente tiver
conhecendo essas histórias que o Fábio está contando, que eu estou contando, quanto mais a gente conhecer essas histórias, com certeza mais preparo a gente vai ter para enfrentá-las, né? Mas beleza. Galera, não sei se alguém tem alguma pergunta para o Fábio. Estou à disposição, Marcelo, não sei. Galera, não sei se alguém tem alguma pergunta para o Fábio. A gente falou um pouco do trabalho dele, um pouco de futuro, né? Acho que a gente conseguiu oxigenar e energizar aí um pouco a nossa mente aí para os novos desafios. Fiquem à vontade, galera, se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se o Elias quer fazer algum comentário. Mas não dá para fazer muita pergunta difícil, né? Tem pergunta que nem nós sabemos a resposta, né, Fábio? Tem umas perguntas aí que são um desafio até para a gente, né? Mas quem quiser apostar nessa área de consultoria, olha, eu digo, eu sou apaixonado por essa carreira. Quem gosta de ter contato com pessoas e viajar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto para a Volvo, na parte fiscal, então fiquei 2 anos viajando o Brasil inteiro, tem 3 estados apenas que eu não conheço, então para quem gosta de viajar e conhecer vários locais e conhecer outras culturas, né, porque a implantação do fiscal eu garanto para vocês, não só pela dificuldade, né, de cada estado ter a sua legislação, mas do trato, da cultura do povo, né, de cada região é muito legal. É diferente mesmo, são várias situações que tu passa, assim, que são gratificantes, sabe? Show. Elias, não sei se tu quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa. Tudo bem? Eu acho que poderia... Estão me ouvindo bem, Marcelo? Ok? Sim, ouvindo. Eu acho que poderia daqui a pouco mostrar um pouco da empresa ali, até o site, né? Não é fazer propaganda, eu acho que é bom eles conhecerem um pouco da empresa, sabe? Boa ideia. E também se tu pudesse falar um pouquinho também do processo, quando eles vão contratar, como é que funciona para vocês fazerem a coleta das informações, vocês vão fazer entrevistas, olham os documentos, e que ferramenta vocês usam daí para montar como é que é o processo. Se tu pudesse falar um pouquinho assim, eu acho que seria legal para eles. Não, tranquilo. Boa, Elias. Esse processo que eles vão ter que enfrentar depois, né? Fazer entrevista de primeiro emprego, né? Passar num processo seletivo, né? Se tu tem quais as experiências que tu tem nesse aspecto aí, muito legal, Elias. E a tua empresa, tu pode apresentar, se tu clicar agora ali, tu tem condições agora de compartilhar a tela, tá? Eu coloquei você como apresentador. Tá, ok. Posso abrir, Fábio? Quer que eu abro? Pode ser. É Sankhya, deixa eu botar ali no chat. Isso, porque eu posso abrir. Ô, Marcelo, eu falei até na hora de entrevistar, até na hora de conversar, porque quando a gente vai informatizar, né, tem até o receio das pessoas que estão lá, né, pensando, vou perder meu emprego aqui. Perfeito. Tá, entendi nessa parte aí. Eu vou fazer um apanhado, então, do que a Sankhya, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô com um bate-papo. Se quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar também, Fábio. Tá, peraí. Como o Blackboard é diferente, né? Acho que é mais fácil mandar pelo WhatsApp, aí eu compartilho aqui. Já tô mandando aí. Não sei vocês, mas o meu WhatsApp no computador, ele tá meio bugadão desde segunda. Desde segunda que deu né? queda, o WhatsApp do PC pede toda hora para reinstalar, para adicionar dispositivo, não sei o quê. Tem um negócio legal ali que vocês podem pesquisar no YouTube. Mandei aí para ti. Show, peguei. Um negócio legal que tem no YouTube, até se quiserem acessar, é Mestre do RP. Então, quando vocês quiserem ver alguns conceitos,
né, DRP, WMS, EIP. Então, é muito legal essa parte que a Sankhya disponibiliza lá no canal da Sankhya no YouTube, tá? Que é um consultor, é um pré-venda nosso, que faz as apresentações do sistema. Até, de repente, dá uma olhada. É bem legal a parte de conceito, de conhecer o que é o RP. Acho que mestre do RP, isso. Não, aí já é esse aí mesmo. Esse canal aí, esse Salvo, ele é um consultor da Sankhya. Então, lá no canal dele, lá no YouTube, tem vários vídeos bem legais e falando dos conceitos também do RP. Quem quiser dar uma olhada lá, vale a pena, tá? Quanto à questão, tá? Primeiramente da contratação, tá? No caso da empresa da Sankhya, né? A contratação, ela tem uma equipe que utiliza o próprio sistema, então não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente usa o sistema Sankhya, usa a folha de pagamento da Sankhya, usa a parte de recursos humanos do sistema, para fazer, então, a busca, tanto lá no cadastro do currículo, no site ali, vocês podem ver que vocês podem cadastrar o seu currículo. Também tem a questão, além do cadastro do currículo, de indicações. Então, o Marcelo quer trabalhar na Sankhya e conhece o Fábio. Então, ele coloca lá, cadastra o currículo e faz a menção do consultor que ele conhece, ou do funcionário Sankhya que ele conhece. Na medida que ele finaliza ali o preenchimento ali, então, da disponibilidade dele, né, para trabalhar com a Sankhya, eu recebo, como eu fui indicado, eu recebo um e-mail que me questiona, você conhece o Marcelo, o que você indica, quais os pontos positivos e negativos do Marcelo, e aí para a empresa também, né, avaliar essa questão também da indicação, tá? Então, começa por aí, e aí é feito um levantamento do histórico mesmo, do currículo, né, do colaborador, para ver em que área. Na nossa área de consultoria, o sistema ele se divide em duas trilhas, que a gente chama. A trilha generalista, né, que vai pegar o back-office ali, vamos lá, das empresas, setor financeiro, compras, vendas, né, e a parte, né, a trilha fiscal, que aí entra a parte fiscal, contábil e patrimonial. Então, o consultor, ele tem essas duas possibilidades e ver em qual trilha, né, que ele se encaixa melhor. Eu, particularmente, eu comecei na Cigan e fiquei 3 anos numa trilha generalista, né, que pegava, eu trabalhava bastante a parte financeira, compras, gestão de lojas, e aí vocês vão se apavorar, eu trabalhei com a gestão do luto. O que é a gestão do luto? Aí também olhando o mercado, né, a Cigan focou nessas empresas que têm as vendas previdenciárias, cemitérios e crematórios. Então, desenvolveu um sistema para esse mercado. E aí eu me especializei lá na gestão do luto, que era o nome que eles deram, então, para essa ramificação ali do RP. Tá? E aí, depois, quando entrou o projeto da Volvo, a Volvo foi um projeto piloto do SPED, que é um sistema de escrituração digital, né, dos arquivos fiscais que a empresa precisa entregar para o governo. Eu fui para a área fiscal, não me imaginava nessa área e achei o meu lugar. Então, isso que é o legal também da nossa atividade, né, da carreira de consultoria, que tu tem essa possibilidade de mudar as trilhas ali e ver em qual que tu se encaixa melhor, tá? Então, isso aí é feito também pelas pessoas lá do RH para saber em qual trilha
é melhor de encaixar, ou se você tem um perfil para gerência de projeto, né? Se o teu perfil é um pré-venda, né? Uma pessoa que vai lá apresentar o sistema, né? Então, dá essa parte dessa conversa, né, com o candidato à vaga, tá? Agora, falando um pouco da empresa, quando a gente chega na empresa, né, que oferece o RP, dependendo do porte da empresa, a gente se disponibiliza a ficar um período acompanhando o dia a dia dessa empresa, e aí eu faço também essa parte na Sankhya, que é a arquitetura, né, que a gente chama, que é visualizar os principais processos da empresa. Muitas vezes tu chega numa empresa que não tem os processos internos mapeados, então tu ajuda a mapear esses processos, né? Até, inclusive, criando o fluxo lá do processo, já apontando os módulos do sistema que tu vai utilizar. Então, ajuda a empresa também nesse cenário aí de mapear os processos internos, tá? Então, a gente faz esse levantamento para identificar quais os principais gargalos que eles têm, como que eu enxergo no sistema a solução, e já começar a desenhar o sistema. Então, a gente faz esse primeiro levantamento e repassa para o vendedor, porque o vendedor, geralmente, ele não tem o conhecimento do sistema, tá? É aquele, até a gente brinca, né? O vendedor de RP é diferente de um vendedor de carro, né? Que o vendedor de carro, ele testa o carro, ele dirige, ele faz também como é que a gente fala lá? Me esqueci agora o termo. O test drive, isso. O test drive, o vendedor, ele consegue fazer um test drive. O vendedor de RP, dificilmente ele faz um test drive no sistema, né? Ele vende, conhece os módulos, conhece a ferramenta, mas não a nível de encaixar processos, né? Então, o arquiteto faz isso. Eu digo assim, bom, para essa empresa a gente vai levar 10 turnos para implantar o fiscal, 5 turnos para o financeiro, tu já dá um mapeamento para o vendedor para fazer uma venda mais correta, tá? Até porque é uma briga muito grande entre os RPs a questão de valores, né? De vender aquilo que realmente o cliente quer, o cliente precisa. Então, o arquiteto faz isso, ele desenha esse cenário para o vendedor e quais os módulos, né, que são necessários para esse cliente, tá? Depois da venda, então a gente vai para a empresa novamente, só que aí agora vai a equipe, né, cada um de sua trilha lá, vai um consultor financeiro, um consultor de compras, um consultor fiscal, um consultor contábil, e faz o levantamento. Aí é saber todos, levando para a área fiscal, né? Quais os arquivos que tu entrega para o governo, quais são as obrigações legais que tu tem, quais períodos, né? Quais são os principais relatórios que vocês utilizam aqui, quais são as visões, os indicadores que os gestores pedem no final do mês. Então, já para mapear esses processos e entregar a definição, tá? Que é um segundo documento que a gente entrega depois do levantamento, que a gente pega as pessoas, os principais usuários chaves dessa empresa, e o patrocinador, aquele que comprou o sistema, né? E diz, tá aqui a tua empresa, esse é o levantamento de como ela é hoje, e aqui o cenário dentro com o RP. Né? O que a gente imaginou dos teus gargalos, quais foram as soluções que a gente encontrou, e é isso aqui que a gente vai te entregar no final da implantação. Finalizando a implantação ali, a parte de parametrização do sistema, a gente faz uma simulação, e aí a gente até brinca a sala de guerra, né? Que a gente coloca um usuário de cada setor e começa lá do processo da compra ou da produção do produto até a venda e depois a entrega dos arquivos legais referente a essas movimentações que eles fizeram. Então, a gente simula todo o cenário, né, de um dia a dia da empresa. Muitas vezes a gente faz aquela questão assim, tudo que vocês fizerem no sistema atual, repliquem no sistema, no sistema atual, repliquem no Sankhya, né, para garantir que antes da virada desse sistema, né, todos os processos vão se manter, né.
Graças a Deus, e aí é uma questão que a gente pontua e também comemora muito, é a questão do faturamento, né? As empresas... Virou o sistema é quando a primeira nota emitiu e a primeira venda foi feita. Então, nesses 4 anos, nós viramos 15 projetos e nenhum a gente teve faturamento parado. O faturamento, o processo iniciou como se tivesse no sistema anterior, no dia certo, pelo estresse que a gente faz de simulações e homologações, tá? Passando essa virada, a gente passa, então, para o suporte, né? Passa para o suporte que fica lá em Minas. Então, toda essa documentação vai junto para o suporte, porque em alguns cenários a gente precisa personalizar, e o sistema tem essa flexibilidade de se criar telas novas, algumas funcionalidades novas. A gente passa para o suporte para eles começarem o atendimento a esse cliente. Depois de 6 meses, nós voltamos para ver a evolução que a empresa teve e sugerir novas implantações, novos módulos. Muitas vezes, vamos entrar com back-office, não vamos entrar ainda com a parte de entrega de arquivos legais, ou não vamos entrar com a folha de pagamento vai entrar depois, né? Então, a gente começa, cria várias entregas, né? E um projeto acaba virando 3, 4 projetos diferenciados, né? Não, legal, Fábio. Acho que a gente percebeu que muito... Era mais ou menos isso a tua pergunta, professor. Acho que era isso, né, Elias? Sim, era isso mesmo. Queria saber um pouquinho de como funciona, né, bem o processo ali do dia a dia mesmo. Muito obrigado. Disciplina, Nada. Análise de sistemas, né? Sim, a galera, aqui a gente trabalha bem isso aí mesmo, que é de como a gente vai interagir com a empresa, né, conhecer como é que funciona o processo. Acredito que cada uma que tu vai é um pouquinho diferente, né, e daí tem que adaptar o sistema, né. Eu acho que 80% é igual de todas, mas tem um pouco que tem que ser específico de cada empresa, né, daí você tem que fazer essa adaptação. E assim, Elias, que nem eu comentei da Volvo, né? Eu tive essa oportunidade ali em 2 anos, viajar por todas as unidades, as casas que eles chamam, né? E às vezes o processo dentro da própria empresa é diferenciado dependendo da localidade que ela está. Então, essa implantação, a gente visitou 20 casas, nenhuma casa foi igual. Não tem um desenho assim, eu pego a Volvo do Rio Grande do Sul e eu consigo implantar a Volvo em São Paulo. Não tem. Né? Isso que todas são da Volvo, né? Isso são Volvo. Imagina. A única que eu te digo assim, que foi a que mais chegou perto, até pela cultura, né, foi a Kawasaki, que Deus o livre eu falar Kawasaki, é Kawasaki, tá? Se vocês falarem com algum gestor... com algum gestor da Kawasaki é Kawasaki, tu não pode falar errado lá. E a Kawasaki em São Paulo é totalmente diferente da Kawasaki em Manaus, né? Mas a questão mas a questão da implantação, eles unificaram, porque a cultura, né, que eles veem, não pode ter diferença de uma para outra, o que muda é o fiscal mesmo. Que eles brincam, né? Eu não entendo o país de vocês, que eu saio de uma cidade, vou para outra e tem uma legislação diferente. É uma confusão, Brasil. Uhum. Não, e era engraçado porque eles entravam no elevador falando japonês, né? E aí eles são tão educados, respeitosos, né? E eu ficava pensando assim, será que eles estão falando mal do sistema, né? Estão falando japonês agora, quando eu entro no elevador, será que eles não estão me xingando aqui? Mas legal. Queridos alunos, alguém tem alguma pergunta? Eu vi com relação às vagas ali, é mais para outras cidades, né? Não tem vaga perto aqui da nossa região, né? Mas... a ideia a Sankia está crescendo. Santa Catarina, no Rio Grande do Sul a gente está
provavelmente abrindo unidade até o final do ano, Marcelo, em Caxias e Passo Fundo, tá? Legal. Que a ideia da expansão da empresa é essa, né? Então, Colocamos em Porto Alegre e aí pegamos a região, só que até próprio para nós mesmo é difícil, né? Hoje eu viajo, por exemplo, para Erechim, nós temos clientes em Chapecó, então fica um pouco afastado para dar, né, essa consultoria. E aí a ideia da Sank é criar esses canais mais próximos. Então a ideia é Caxias, criar uma unidade em Caxias e uma unidade em Passo Fundo. Show. Justamente já para atender o pessoal de Erechim e Chapecó lá daí, essa de Passo Fundo. Exato. Para ficar mais próximo, né? Sim, está no meio do caminho. Porque já aí também é uma questão, agora voltando, né, ao bairrismo, né? É diferente. Para as empresas do Rio Grande do Sul é diferente tu ter aquele... Não, mas o suporte... mas o suporte está lá em Minas, né? As empresas aqui estão acostumadas assim, não, eu ligo pro cara que me... Geralmente assim, o que acontece, né? As empresas têm um sistema que está dentro da cidade delas. Ou então o Marcelo que desenvolveu o sistema aqui na minha empresa, né? Então, quando dá algum problema, eu ligo para o Marcelo vem aqui resolver, né? E eles gostam muito disso, né? Então, essa também é uma ideia, uma ideia que a gente vai mudando aos poucos dentro aqui do Rio Grande do Sul, de aceitar esse suporte não tão perto assim, né? Legal, legal. Galera, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade aí para aproveitar o conhecimento do Fábio. Sei que a hora do Fábio não é barata, então aproveita que ele está aí de bom coração. Ninguém tem pergunta? Fábio, então obrigado por passar essa tua visão aí dos negócios, né? Essa visão do dia a dia das empresas de tecnologia, que são coisas que provavelmente vão estar no dia a dia, né? Eu vejo que muito as empresas hoje querem que as informações estejam no sistema e não na cabeça de alguém, né? Eles não querem depender de alguém para alguma coisa, né? O faturamento não pode depender de um cara, a produção não pode depender de um cara, tem que estar tudo no sistema e todo mundo tem que conseguir chegar lá e fazer no sistema, né? Independente de ter faltado a pessoa, independente dela estar ocupada com outra coisa. Então, cada vez mais a gente está vendo que o trabalho burocrático ele está dentro de um sistema e as pessoas conseguem fazer com facilidade. Então, obrigado por passar essa visão aí para a gente, passar um pouco dessa quebra de paradigmas aí que nós aqui vivenciamos bastante, né? E precisamos também se flexibilizar e mudar, né? Então, muito obrigado em nome da Fevale, Fábio, pela tua colaboração aqui com o conhecimento da galera. Certamente essas tuas contribuições aí vão agregar aí para a formação de todos esses alunos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição, tá? Se quiserem entender um pouco mais e, de repente, essa parte da metodologia, da implantação, aí eu tenho vários materiais, então, tanto da Cigan quanto da Sankhya, que é uma prática do mercado, se tu pegar um TOTOS, um SAP, a metodologia não muda muito, então, fica à vontade, tá? Me chama aí que eu vou ter um prazer muito grande de compartilhar com vocês isso aí. Beleza, Fábio. Tô te devendo mais uma, né, Fábio? Não, capaz. Fábio, então tá. Boa tarde para ti. Um abraço. Obrigado, pessoal. Sucesso aí para ti. Tudo de bom. Para ti e para a família. Igualmente. Valeu, Gabriel. Galera, espero que vocês tenham gostado, curtido aí as explicações. Obrigado à turma do professor Elias por ter participado com a gente aí, aproveitado, né, a dedicação do Fábio, que trouxe para a gente um pouco dessa visão mais do mercado mesmo e de como que as empresas vêm, né, para o nosso estado aí e disputam esse mercado que a gente tem aqui. Então a gente tem uma terra muito próspera, que vários negócios aí podem ser criados por vocês. Ele falou muito sobre viagem, né, Elias? Acho que essa profissão tem um pouco disso, né?
a profissão do analista, Sim. né? Bastante viagem, né, cara? Eu particularmente gosto também. Pois é, pensei que tu ia falar alguma coisa ali das viagens. Ele só tem 3 estados que ele não conhece, né? Eu Que ele também, falou. sim. Eu ainda falta mais alguns, mas eu já conheço bastante estados também. Ah, é Na legal, minha profissão também ele tem bastante exige história. bastante viagem. Ele tem bastante história ali para contar, né? Eu acho que eu deveria ter preparado mais perguntas, né? Mas eu acho que valeu, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma Sim. coisa aí, fica à vontade para perguntar. Sim, ele saiu, sim, não, mas se algum aluno quiser perguntar. É legal de ir nos lugares e conhecer também o mercado público, a cultura, a história do lugar, né, cara? É muito legal. Eu, por exemplo, eu não tenho essa habilidade, né? Ele tem essa habilidade de chegar nos lugares, né, e fazer. Pô, tu tem que chegar numa empresa e mostrar para os caras, né? Ensinar os caras o trabalho ali, né? Fazer muitas coisas, provavelmente a empresa que está comprando resiste à mudança, né? E ele tem que chegar ali e fazer toda essa adaptação, né? Se o cliente não quer, ele tem que dar um jeito de fazer dar certo, né? Porque uma vez que tu vende Sim, um eles estão software... Oi? acostumados com o sistema, né? Sempre quando chega uma coisa nova, né? O pessoal tem muita restrição. Podem ver até sempre quando a gente teve as evoluções do Windows, né? Sempre quando tinha novidade, alguns exaltavam pelas facilidades que tinham, mas a grande maioria reclamava das mudanças, né? Tá difícil acessar aquilo, tá difícil... até se adaptar, né? Então, na realidade, o ser humano tem restrição às mudanças, né? E quando ele tem que ir lá e implantar uma coisa nova, né? Nem sempre todos são a favor, né? E às vezes acontece também de o sistema suprir algumas atividades que são feitas pelas pessoas, né? Então, eles ficam também com receio de que daqui a pouquinho vão perder seu emprego para um sistema. Sim, porque o que ele falou ali, não sei se ficou claro para o pessoal, mas ele vende um software que em algumas empresas esse software é feito internamente. Então, se ele chega com esse software pronto, aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo o software, teoricamente, são dispensadas, né? E aí ele falou, né, que Sim, eles alocam as pessoas em outros setores e tal, mas com certeza, quando uma empresa grande dessa vem para cá, ele está tirando vagas de algumas outras empresas que desenvolvem software, né? Então ele está trazendo um produto sim, pronto para vender aqui na região e com certeza vai tirar alguns empregos de alguns desenvolvedores, né? E esses desenvolvedores vão ter que se aperfeiçoar para fazer outras coisas ou vão ter que ficar desempregados. claro. Mas beleza, então, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Em nome dos meus alunos também eu agradeço, né, a participação aí. Eu acho que foi bem gratificante aí conversar um pouco com ele. Então tá, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e sucesso para toda a galera aí.